Olá, nossa aula de hoje é para aprender como se calcula as medidas de estatísticas, as medidas de tendência central, de posição, que é média, moda e mediana, e as medidas de variação, de variabilidade ou ainda de dispersão, que são amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Para essa atividade, nós vamos utilizar uma planilha do Excel, onde nós temos aqui o levantamento de 12 indivíduos e algumas variáveis, algumas qualitativas, algumas quantitativas, onde nós vamos aprender no Excel como se calcula. Algumas fórmulas do Excel já têm prontas, algumas nós temos que fazer o Excel calcular. Vamos começar com uma medida bem simples, o IMC. O IMC é o Índice de Massa Corporal. Bom, o IMC é uma medida que o Excel não tem pronta, mas nós podemos fazer com que ele calcule. Toda vez que nós queremos que o Excel calcule, a gente deve começar a célula com um sinal de igual. Sinal de igual. O que é o IMC? É o peso, então vou lá, clico no peso, que é a célula F5, dividido é a barra, pela altura ao quadrado. Então vou lá, vou clicar na altura e vou ler ao quadrado, vou fazer a altura vezes a altura. Então, o vezes é o asterisco lá junto com o 8. E eu tenho, então, dando um Enter, eu tenho calculado a, a medida, o IMC, para o primeiro indivíduo. Como essa medida foi aí colocada que o Excel calculasse, então ele entende que para os outros indivíduos o cálculo deve ser o mesmo. Eu posso automatizar esse cálculo no momento que a gente calculou uma medida e nós posicionamos o cursor no canto direito de baixo e ele muda de forma, segurando e arrastando, o Excel vai calcular para nós as outras medidas, para nos dar os outros IMCs. Se nós quisermos mexer na configuração do número, colocando mais dígitos ou retirando dígitos, nós podemos mexer nessa ferramenta do Excel que ela possibilita que se faça isso. Quais as medidas que nós vamos calcular? Nós vamos começar determinando o valor mínimo. Eu vou posicionar aqui nessa célula, a célula E21, E é coluna E, linha 21, que é a coluna E é as idades. E eu quero saber qual é o valor mínimo das idades. Estou colocando igual e começando a digitar mínimo, o Excel me dá a possibilidade, porque é uma das funções que ele já tem pronta, é de identificar o valor mínimo. Ele me dá essa possibilidade, onde com um duplo clique em cima do mínimo, ele me pergunta o mínimo de que valores. Bom, eu quero o valor mínimo das idades. Vou dar um Enter, ele determinou o valor mínimo. Ele determinou a idade do indivíduo mais novo. Na célula de baixo, eu quero o valor máximo. Vou começar a digitar máximo. Ele também dá a opção do máximo. Duplo clique em cima do máximo, identificando que eu quero que ele reconheça o máximo lá entre a linha 5, coluna E, e linha 16, coluna E, que ele identifica como E5, dois pontos, E16, dando um Enter, ele está me dizendo que a pessoa mais velha tem 34 anos. Calculando a média, começando a digitar média. Ele dá vários tipos de média, mas o que nós queremos é a média simples, a média aritmética. Colocando a média, selecionando os dados que a gente quer que ele calcule a média e dando um Enter, ele nos calculou a média. Então, aqui, essas pessoas pesquisadas têm aí, em média, 23 anos e meio, com as idades variando de 18 a 34 anos. A mediana é o valor central do conjunto de dados. A mediana, o Excel chama de MED. Então, nós vamos começar a digitar mediana
e ele vai nos dar essa possibilidade do MED. Também a mediana das idades. Então, vamos lá sempre e selecionamos as idades. A mediana deu 22. A moda, começando a digitar moda, ele vai nos dar a moda como modo. Pode ser modo múltiplo, pode ser modo único, indiferente. Também estamos trabalhando com as idades. Dando Enter, ele nos está dizendo que a moda, que o valor mais frequente nesse conjunto de dados, que a idade mais frequente nesse conjunto de dados é de 22 anos. A mediana nos dá que 50% dos indivíduos pesquisados têm até 22 anos e 50% têm de 22 anos para mais. Ou ainda nós podemos interpretar a mediana como considerando que 50% dos indivíduos têm de 18 a 22 anos, e 50% têm de 22 a 34 anos. Calculando a amplitude total. A amplitude total é uma fórmula que o Excel não tem pronto, mas a amplitude total é a distância entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Então, nesse caso, a diferença entre a pessoa mais velha e a mais nova. Considerando que a pessoa mais velha tem 34 anos, menos, o sinal de menos, a idade da pessoa mais nova, que tem 18 anos, eu cliquei no 34, que é a célula E22, coloquei o sinal de menos e cliquei na célula E21. Dando Enter, ele vai nos dizer que a diferença entre a idade da pessoa mais velha e a pessoa mais nova é de 16 anos. Calculando o desvio padrão populacional. Botando sinal de igual também e ali começando a digitar desvio. Desvio. Ele nos dá o desvio padrão amostral, o desvio padrão populacional. Ele nos dá, deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui. Colocando ali igual, começando a digitar desvio, ele nos dá o desvio PAD-P, desvio padrão populacional. Também ali, das idades. Então, a gente vai lá e seleciona as idades. Dando um Enter, ele calculou o desvio padrão populacional. O desvio padrão é a variação dos dados em torno da média. É a média de quantos dados se distanciam da média. O desvio padrão ele é calculado verificando a distância de cada valor até a média. A variância que o Excel chama de VARP, ou de var.p, a variância, ela também é uma medida de variação, onde a gente vai selecionar aqui na variância os dados que nós queremos que ele calcule a variância e dar um Enter. Ela vai nos dar o valor da variância. O coeficiente de variação é o desvio padrão, a gente vai lá e clica no desvio padrão, dividido, a barra inclinada, dividido pela média, vezes 100. Vamos lembrar que o vezes é o asterisco, está lá junto com o outro. Vezes 100 nos dá o coeficiente de variação. A gente calculou o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é dado em porcentagem. Todas as outras medidas que nós calculamos são dadas em anos, que é a unidade da medida que nós estamos calculando. O coeficiente de variação ele é dado em porcentagem. Lembrando que nós calculamos todas essas medidas, se nós selecionarmos ela e arrastarmos, ele vai calcular das outras variáveis. Então, lembrando, o que nós calculamos? Nós calculamos o valor máximo e o valor mínimo, o valor máximo e o valor mínimo das idades, ou do peso, ou da altura. Nós calculamos a média de todas elas,
Nós calculamos a mediana que nos dá a leitura do valor central, de qual é o meio do conjunto de dados, e nós calculamos a moda desses dados. Quando não é determinado, que nem nesse caso, né, a moda não é determinada, é porque é amodal, porque não existe moda, porque não teve nada que teve uma repercussão maior, que se repetiu um maior número de vezes. Aqui também, né, nós temos uma situação que nos deu a modal os dados. A amplitude total sempre nos dá a diferença entre o maior valor e o menor valor. O desvio padrão e a variância nos dão a ideia de quantos dados ficam dispersos em torno da média. Quanto menor o desvio padrão e a variância, menor é a variação. Quanto maior o desvio padrão e a variância, maior é a variação do conjunto de dados. O coeficiente de variação, vamos lembrar que o coeficiente de variação é dado em porcentagem. Tá? Ele é em porcentagem. Então, o coeficiente de variação nos identifica se os dados têm muita variação percentual ou não. Tá? O que se considera dentro da estatística é que até 30% do coeficiente de variação seja baixo, né? Indica uma baixa dispersão dos dados. 30% para cima, o coeficiente de variação é alto. Ele indica uma alta dispersão dos dados. Quanto maior o coeficiente de variação, maior a dispersão dos dados. Quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados. Então, de modo geral, se considera com até 30% como ele sendo baixo. E se nós temos um coeficiente de variação baixo, a média é representativa do conjunto de dados. Se nós temos um coeficiente de variação muito alto, a média pode ser uma medida injusta de se falar no conjunto de dados. Eu construí aqui também uma pequena tabela com os nossos dados, né? Onde a gente tem aí uma informação, uma tabela de entrada única, né? Onde a gente tem uma informação por gênero, e na próxima atividade a gente vai trabalhar mais com a parte das tabelas e dos gráficos.